Bom dia, bom dia a Bom todos, dia, pessoal. Tudo bem? tudo bem, graças a Deus. Bom dia. Bom Bom dia, dia. bom Bom dia. dia. Olá, bom dia. Bom dia. Bom, pessoal, então vamos lá, vamos iniciar. É, Vou me apresentar aqui um pouco para quem já tem acompanhado nossos o... webinars, quem já vem acompanhando nosso durante esse ano, né? A Verot, me apresentando. Sou Luiz Felipe, sou Head de Operações aqui da Verot. E hoje mais um webinar organizado pela gente. É o último do ano, vamos dizer assim, o ano já está acabando, então esse é o último, fechar com chave de ouro, vamos dizer assim. E até antes de apresentar o Luiz Rafael, é um super parceiro nosso, passar alguns recadinhos para vocês, tá? Vamos lá. A ideia desse webinar, pessoal, como a gente sempre vem fazendo nas dinâmicas nossa, podem ficar super à vontade para conversar, para mandarem dúvidas, mandem pelo chat, habilite o microfone, levantem a mão e a gente vai respondendo, ou se preferirem, a gente responde no final. A ideia hoje é vocês saírem daqui totalmente confortáveis, tá? Com o nosso webinar, mantendo o nosso histórico que a gente já está acostumado, tá bom? Então a ideia é ser um bate-papo mesmo, ser uma conversa bem light, tá? Então fiquem super à vontade com isso. Outro ponto também, para quem ainda não conhece a Vera, ou já conhece, já está prospectando, já está testando, um recado também muito importante. Agora, no mês de dezembro, a gente está com algumas condições especiais. Então, para você que já conhece, estava para fechar, entre em contato com o nosso comercial, que eles têm algumas condições especiais, ainda mais para quem está. E aí pode falar que estava no webinar do Luiz Rafael, que aí tem uma condição melhor ainda. Tá bom? Boa. Então, vamos lá. Antes de passar a palavra, apresentando um pouco o Luiz Rafael, como eu disse, é um super parceiro nosso. Ele é advogado com mais de 15 anos de experiência, tem atuação exclusiva na área tributária, então por isso que a gente trouxe ele aqui para falar um pouco as perspectivas dele, tá? Então ele tem assessorado algumas das maiores empresas e grupos econômicos do Brasil e do exterior, então vai ser legal a gente ter essa trocada de ideia, tá? Também já possui mestrado em Direito Tributário pela FGV, ele já está fazendo especialização em Direito Tributário pela USP. Além disso, tem até na Unip, né, na Unicamp já fez algumas faculdades de finanças, tá bom? Então é muito importante, qualquer dúvida, vocês ir conversando, ir falando, e aí a gente vai batendo um papo. Até falando um pouco, ele iniciou a carreira dele como consultor na Ernst Young, então já tem até uma bagagem de multinacional, vamos dizer assim, né? No ramo de auditoria. Então vocês podem também tirar essas dúvidas com ele, né? E a ideia mesmo é a gente trazer todo esse mapeamento, até porque o Luiz Rafael, ele tem dedicado, né, a realizar levantamento de crédito, mapeamento, implementação de benefício fiscal. Então, é legal mencionar também que ele é idealizador da Portal Seja Tributarista, tá? No Instagram. Então, quem quiser também conhecer o trabalho dele, tem esse portal também. E ele é sócio da Vieira Ângelo Advogados e Consultores, em São Paulo, tá? Tô meio resumindo o currículo dele, que senão eu vou ficar o webinar inteiro lendo. Vou passar a palavra para o Luiz Rafael. Luiz Rafael, fica super à vontade, e vamos junto. Beleza, obrigado, Felipe. Bom dia, pessoal. Bom dia a todo mundo. Como o Felipe disse, quem tiver com o microfone liberado aí, quiser intervir, quiser bater papo, quiser conversar, a ideia é que hoje realmente seja uma conversa mais informal aqui entre nós, quase que uma conversa de trabalho mesmo, né? Eu não sei quem que chegou aqui via Verot ou quem veio pela divulgação que a gente acabou fazendo lá no Instagram, dos tais créditos ocultos, que é o que a gente pretende explorar um pouco hoje. Mas é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer poder explorar alguns temas tributários com vocês. De fato, a minha carreira inteira, eu vivi e vivo de levantamento de crédito tributário. Então, eu já trabalho com isso há mais de 15 anos, que eu faço isso todo santo dia. Então, acho que tem como trocar alguma ideia com vocês. Essa até é a proposta lá
do portal lá do Seja Tributarista, onde eu compartilho um pouco do dia a dia, de como de como funcionam esses trabalhos de levantamento de créditos. E no dia a dia, as pessoas costumam me mandar muitas perguntas. E eu acho que um pouco do que a gente vai conversar hoje aqui é baseado nesses principais questionamentos das pessoas. E aí tem profissionais de todos os níveis, tá? Tem pessoas que estão preocupadas em como iniciar a carreira, como que pode começar a atuar nesse ramo de recuperação de crédito tributário, ou como se comportar agora com a reforma tributária, como que esse mercado vai acabar funcionando, quais são as preocupações para 2025, o que que a gente está fazendo, e as pessoas me perguntam muito, qual que é a minha preocupação, o que que eu vou focar em 2025 para poder manter o faturamento do escritório focado nesse setor, nesse segmento de levantamento de crédito tributário. E, de fato, existem algumas preocupações e existe aí algumas nuances que a gente queria poder compartilhar com vocês. Eu vou tentar compartilhar aqui a minha tela para compartilhar aqui a apresentação. Deixa eu ver aqui. Vê se está aparecendo para vocês. Apareceu aí? Legal. Basicamente, essa vai ser a nossa pauta. Dar um overview para vocês do cenário atual, as principais preocupações e as nossas providências para 2025. E vamos falar um pouquinho dos tais créditos ocultos que a Receita Federal esconde do mercado, esconde dos contribuintes, e como fazer para acessar esses créditos. Essa apresentação ela tende a ter um pouco mais aí de 1 hora. Então, eu vou dar esse overview, depois eu vou entrar no detalhamento e vou retomar com vocês para poder fazer o fechamento e propor uma agenda propositiva para 2025 de como atuar nesse mercado. E eu começo trazendo para vocês algumas preocupações. Preocupações especialmente em relação ao cenário que a gente está vivendo. Então, a gente está vivendo aí já há mais de 2 anos a discussão sobre reforma tributária. Só se fala disso no mercado, todo mundo está preocupado com isso, nós também. E muito se fala em reforma tributária, alegando que a reforma tributária ela vem com a preocupação, ou ela vem com o propósito de simplificar o sistema, vem com o propósito de desburocratizar as rotinas fiscais. E se fosse só isso, realmente seria salutar, porque a gente que está no dia a dia tributário sabe o caos que é lidar com obrigações acessórias diversas, sabe o caos que é o nosso sistema. Mas o que a gente percebe com a movimentação legislativa sobre esse tema é que existe uma agenda muito mais focada em aumento de arrecadação. Aumento de arrecadação, supressão de benefícios fiscais, supressão de hipóteses de creditamento, de tomada de créditos fiscais ou de apropriação desses créditos. Então, eles começam a limitar esse nosso mercado e essa preocupação ela vem de diversas origens. Não sei se vocês acompanharam, por exemplo, ontem teve mais um julgamento do STJ, onde se discutiu a exclusão do PIS e COFINS da base de cálculo do ICMS. Uma das teses filhote do tema 69, que discutiu a exclusão do ICMS do PIS e COFINS. Não sei se vocês acompanharam esse julgamento de ontem, mas o STJ definiu que existe o dever de incluir esse tributo, incluir o PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS. O que isso sinaliza para a gente? Isso sinaliza algumas coisas. Primeiro, se você hoje vive de vender para o seu cliente tese judicial tributária, muito provavelmente você vai passar fome. Porque o judiciário ele vem num movimento de cercar de todos os lados e acabar com a tomada de crédito. Eles vêm junto com o executivo numa agenda de arrecadação. Então, mesmo quando a tese é sólida, conceitualmente sólida, do ponto de vista normativo consistente, mesmo assim, o judiciário ele vem e ele nega o direito dos contribuintes, alegando o consequencialismo econômico, ou seja, caso aquela tese fosse admitida, existiria um rombo nas contas estatais que representaria um risco para a democracia.
Esse discurso, ele traz uma série de preocupações. Como eu disse, quem vive de levantamento de tese judicial, talvez tenha que repensar o modelo de negócio e passar a entender um pouco mais sobre a dinâmica de apuração de tributos e de composição de créditos tributários. E aí, sem dúvida nenhuma, para quem não tem experiência ou para quem já tem alguma experiência aí e precisa de um apoio, e como a gente aqui no escritório, a ferramenta da Verot, que a Verot disponibiliza, ela é fundamental, porque ela vai exatamente nesse ponto. Ela faz os cruzamentos de apurações entre o contábil e o fiscal e ela indica a existência de potenciais créditos que não estão necessariamente atrelados a teses judiciais. Isso é importante, porque depois que se julgou o tema 69 pelo STF, já há mais de 5 anos, existiu um barulho de mercado e uma perspectiva de mercado de que isso ia se consolidar, que as teses pró-contribuinte iriam se consolidar. Só que aquela composição do STF, ela não é mais a composição atual. Os ministros que julgaram o tema 69, muitos deles já não estão mais na corte, e os últimos julgados, praticamente todos, foram contrários aos interesses dos contribuintes, exceto algumas hipóteses de. Oi? Como você teve dificuldade Ah, para tá. entrar com cartão, eu vou encaminhar o Exceto algumas hipóteses de limitação aí temporal do direito dos contribuintes. Então, isso tudo traz para a gente uma preocupação, né? Uma preocupação de propósito do Estado brasileiro em termos de arrecadação e de diminuição de hipóteses de creditamento e de benefícios fiscais. E aí, nessa linha, é que vem, então, a reforma tributária e traz uma série de nuances que a gente precisa começar a se preocupar. Então, o que a gente vem discutindo no PLP 68, por exemplo, é a tributação do consumo, a reforma dos tributos sobre consumo. Basicamente, PIS, COFINS, ICMS, IPI, ISS. A gente tem algumas preocupações que são, primeiro, o fim dos créditos, né? Então, a forma como a gente sempre trabalhou, o levantamento de créditos sobre insumos, etc., esse formato vai deixar de existir. E aí eu preciso trazer para vocês uma primeira preocupação que eu tenho e um primeiro alerta. Quando a gente discute esse tema, muitas pessoas têm me falado, mas não, Rafael, isso daí só vai acontecer daqui quase 10 anos, isso é para 2033. Gente, calma, presta atenção. Não sei se vocês acompanharam o cronograma, mas até 2033 a gente está falando da implementação gradual do ICMS, preponderantemente. Mas PIS e COFINS acaba em 2026. Então a gente está falando aí de uma janela de trabalho de pouco mais, de quase 2 anos, não chega a 2 anos de trabalho. Então, todo o esforço que a gente puder fazer tem que estar concentrado nesses tributos que vão deixar de existir. Se você analisar o cronograma da reforma, PIS e COFINS só existe até 2026. Então, tem que ter uma preocupação. E isso já está acontecendo. Essa reforma ela já foi aprovada no ano passado, já vem sendo regulamentada. Não sei se vocês viram que ontem foi aprovado o relatório na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, com uma série de outras modificações de ajustes. Inclusive, aí eu fiz até um post ontem comentando. Oi. Luiz, oi, bom dia. Quem está falando aqui é o Nilson, tudo bem? Tudo bem. Desculpa te interromper. Só uma dúvida com relação à questão do crédito PIS/COFINS, que vai se findar em 2026. Uhum. As empresas fazendo esse levantamento de crédito, que porventura seja bem sucedido, não se corre o risco, depois de 2026, ter apresentado esses créditos perante a STF e o tempo de demora para julgar isso, se ele vai ser glosado ou não, a empresa acabar perdendo esses créditos por conta de morosidade do STF? Não. Quem tem os créditos já constituídos, pleiteados, etc., vai ter um cronograma de apropriação desses créditos pós implementação efetiva da reforma. Só que é muito longo. O que a gente está propondo aqui, até o que a gente está tentando aqui sugerir para vocês,
é que essa tomada de crédito, essa providência, ela exista no âmbito administrativo muito mais do que no judicial. A gente está falando, nesse ponto especificamente, de crédito de PIS e COFINS sobre insumos, que até foi tema do último ou penúltimo webinar aqui da Verity, que fez com a Aline e com a Thalita, que foi aí um tema muito interessante, eu não sei se vocês participaram também. Pode falar, Felipe. Show. Não, até um ponto muito importante. Desses temas, quando você fala do administrativo, por isso que praticamente o ano inteiro, a gente vem fazendo esse alerta que você está mencionando, viu, Luiz Rafael? Porque, assim, concordo com o Nilson, se eu não me engano, que fez a pergunta, que Isso. quando você vai para o judicial, aí é aquilo que o Luiz Rafael falou, vai ter um prazo, que esse prazo a gente sabe que é um prazo longo, né? É um prazo muito extenso nesse Instituto Superior de Matéria e Programação. Mas a ideia aqui é fazer o administrativo, porque o administrativo é aquilo. Levantou o crédito, retificou, você volta os 5 anos, vem retificando e já vem se apropriando agora desse valor, dessa tomada de crédito. Não é algo que você vai ter que aguardar para começar a recolher frutos. Vamos dizer assim, que você vai executar o trabalho e vai colher frutos de efeito caixa imediato, porque você vai fazer as compensações. E aí é o recado que o Luiz Rafael está dando, que eu concordo muito com você, Luiz Rafael. Uma coisa que a gente vem falando muito. O pessoal, às vezes tem na cabeça, o próprio empresário tem na cabeça que a reforma é daqui 10 anos. Só que o PIS e COFINS acaba antes. Então, você não vai deixar para 2026 fazer uma recuperação de crédito, até porque você já perdeu 2020 e 2021 também, né? Então, é muito importante. E todos esses administrativos, hoje em dia, você consegue voltar aos 5, então fica mais tranquilo. Sem dúvida, sem dúvida. Essa é a preocupação. Acho que essa nossa conversa aqui hoje, ela traz para vocês, a gente quer compartilhar com vocês algumas das nossas preocupações e previsões aí de movimentos de mercado, porque a gente vive disso, né? Então, pô, eu vivo disso, eu pago a escola da minha filha com isso, eu vivo de levantar crédito. Então, eu tô vendo que esse formato do que existe hoje, ele vai sofrer um pênalti, ele vai sofrer um prejuízo em 2 anos, então eu estou focando meus esforços para o ano que vem em levantar o máximo que eu puder, em explorar o máximo que eu puder esses temas que não vão mais existir. Então, essa agenda é que é a nossa preocupação. Isso a gente está falando só de tributação sobre consumo, né? Mas a tributação sobre consumo, essa reforma, ela já vem consolidada, ela já vem instituída e o mercado já discutiu isso. O que você começa a ver também no mercado e especialmente no âmbito legislativo, é uma movimentação de reforma da tributação sobre a renda. Então, quando o Haddad vem e diz que vai propor uma isenção para quem ganha até R$ 5.000, que vai instituir um adicional de contribuição social para quem não tiver uma tributação mínima global de até 15% para as grandes multinacionais. Quando ele vem e diz que vai tributar quem ganha acima de R$ 50.000 e não tiver uma alíquota mínima aí de tributação de 10%. Pô, ele está dizendo claramente que ele está direcionando a tributação para os dividendos. Ele só não usou esse termo, mas é isso que ele está falando. É um movimento, e isso é inegável. Nesse movimento, a gente percebe que eles vêm tentando limitar o juros sobre capital próprio. Então, todas as formas onde de algum jeito o contribuinte ou os consultores tributários, nós, exploramos para diminuir a tributação, eles vêm fechando essas portas. E aí a gente começa a se preocupar em explorar, em levar para o nosso cliente essa preocupação, em levar para o nosso cliente essa urgência, para que a gente não perca essa oportunidade de discutir esses temas agora. Por isso que isso deixa de ser uma preocupação abstrata e começa a ser uma preocupação real. Uma preocupação real e uma agenda de ser implementada já em 2025. Então, quando você tiver agora encerrando o seu ano e pensando no seu ano de 2025, não sei se você trabalha sozinho ou se você tem um time aí no escritório,
eu sugeriria que você montasse uma agenda de atuação e de prospecção nos seus clientes, focado nesses tributos que, já vão deixar de existir em pouco mais de um ano, e dois, que vem existindo um movimento de cerceamento do alcance desses créditos, especialmente em relação aí eu diria, juros sobre capital próprio, e o que existir em relação ao PIS e COFINS e o ICMS. Para mim, esse tem que ser o foco. Por isso que a gente acaba colocando isso como providência para 2025. Focar no que não vai mais existir. Vamos explorar o que tem agora. Certamente o direito tributário ele vai sofrer mutações e a gente vai se adaptar com as novas realidades e vão ser criadas outras oportunidades, que a gente vai voltar aqui e vai debater também. Mas o que a gente tem hoje é que focar nisso que não vai mais existir. E aí fazer o quê? Gente, é fazer o básico primeiro. É muito maluco, mas a maioria das empresas não toma corretamente os créditos de PIS e COFINS sobre insumos. Eu digo para vocês aí com tranquilidade, eu já atendi aqui seguramente algumas das maiores companhias em atuação no Brasil. Todos os meus clientes, absolutamente todos a maioria tem capital aberto, todos já têm consultoria, todos já têm assessoria dos maiores escritórios, todos já são auditados pelas Big Four. Em absolutamente todos eles existia algum crédito a ser tomado, algum crédito que não foi implementado. Por diversos motivos. Porque o gestor está abarrotado de trabalho no dia a dia, não consegue dar conta de tudo, por erro de sistema, por falta de oportunidade. Então, quando a gente fala de fazer o básico, levantar, por exemplo, o crédito de PIS e COFINS, a gente está dizendo para vocês que ainda tem mercado a ser explorado. Ainda tem muito dinheiro na mesa a ser convertido em honorário para nós. Então, vamos focar nisso que a gente ainda consegue explorar. Não só no PIS e COFINS, e aí, para quem não participou, sugiro até que vá lá no YouTube e veja o último webinar da Verot com a Aline, que tratou especificamente desse tema e que acabou explorando operacionalmente como fazer. Eu acho que é muito válido para quem não tem experiência. Vai lá. Se você já manja disso daí, já entende do tema, coloca na sua agenda. Outro tema que para mim é fundamental, ICMS sobre materiais intermediários. Isso vem ganhando corpo com as últimas decisões do STJ e o mercado vem explorando. Então, se você pretende levantar crédito no ano que vem, sugiro para você, coloque essa pauta. A maioria das empresas não tomou esse crédito, não se apropriou corretamente desses créditos. E tem muito dinheiro na mesa em relação a ICMS sobre materiais intermediários. Mais um tema que para mim é fundamental, os créditos acumulados. Gente, não sei se você já tem experiência com ICMS. A gente está falando que, basicamente, o ICMS ele sofre, ele respeita uma sistemática de débitos e créditos. Então, eu compro o meu insumo, eu me credito do tributo que está embutido naquele preço. Quando eu vendo o meu produto, eu utilizo aquele crédito, abato os meus débitos e a diferença eu recolho. Em diversas hipóteses, o valor a recolher ele é menor do que o meu crédito. E isso vai gerando para mim um saldo credor constante. Caso esse saldo credor ele seja de forma permanente ou constantemente maior do que o meu saldo devedor, eu tenho um crédito acumulado. E aí eu não sei se você sabia, mas esses créditos acumulados, eles são uma verdadeira moeda no mercado de negócios tributários. Você pode vender esses créditos para outras empresas, você pode usar esses créditos para comprar insumo, para comprar equipamentos, para comprar automóveis dos seus clientes, e isso é fundamental, porque você precisa ter isso homologado. E se você me perguntar, e muita gente, o pessoal me vê lá no Instagram, né? E o Instagram tem um pouco dessa magia de ostentação e de lifestyle e tal. E o pessoal vê um pouco do que eu posto e fala, puxa, como que eu alcanço isso? O que você faz? Onde está o dinheiro no tributário? Porque eu tô aqui me matando de vender, sei lá, recuperação de imposto de renda para aposentados com doenças, e não vejo esse dinheiro. Onde está o dinheiro no tributário? E eu te falo, assim, o tributário ele é multifacetário. Você tem diversas formas de ganhar dinheiro. Eu exploro talvez uma das facetas. E um dos aspectos que eu exploro e um dos locais onde está o dinheiro no meu negócio,
onde eu ganho dinheiro de verdade no tributário, você fala, puxa, onde está o dinheiro de verdade? Um deles é isso, a homologação e a transferência de créditos de ICMS. Aqui no estado de São Paulo, esse é um mercado um pouco mais seguro, porque os créditos eles são previamente homologados dentro de um sistema da Secretaria da Fazenda e eles são transferidos com o aceite prévio da Secretaria da Fazenda e com o ok para a existência do crédito. Então, dentro desse ambiente que é o ECREDAC, não existe o risco de transacionar crédito podre. Isso dá uma consistência para o mercado. Então, é uma moeda de troca que todo mundo quer. Se o seu cliente tem crédito acumulado, se você sabe disso, você tem que urgentemente propor para ele, fazer a habilitação desse crédito acumulado, e 2, já fazer uma prospecção de para quem você pode vender esse crédito, porque quem compra, eventualmente compra com um deságio, e você ganha um spread em cima desse valor. E o dinheiro está aí, porque, em geral, as cifras são muito altas, os valores são muito relevantes. Então, você transfere aí 50, 60, 70 milhões de reais e ganha 2, 3% em cima disso. Pô, é uma paulada cada vez que você faz essas transações. E até então, isso era um problema, porque era muito difícil você fazer essa habilitação dentro dos dois formatos. A gente tinha o formato simplificado e o formato de custeio. O simplificado a gente até conseguia fazer manualmente, via planilhas, etc., mas o custeio era muito complexo por conta de movimento de estoque. E aí, sem dúvida nenhuma, uma das ferramentas que tem mais valor aqui para o meu escritório da Verot é a ferramenta que faz a habilitação desses créditos. Então, se você tem esse cliente, se você sabe que seu cliente acumula crédito e não sabe como fazer a habilitação, talvez seja importante para você saber aqui dentro dessa nossa conversa que a Verot faz a habilitação desses créditos, faz a homologação desses créditos. E aí você cobra tanto na homologação como depois na transferência. Você ganha 2 vezes no mesmo projeto. Então, uma das fontes de altos honorários dentro do direito tributário, hoje, é a homologação e transferência de créditos acumulados de ICMS. E isso é fundamental pelo motivo que a gente falou há pouco, que vai deixar de existir o ICMS em algum momento, e que hoje existem umas janelas de transferência, especialmente no estado de São Paulo, dentro do ambiente que é o proativo. E aí cada estado vai ter a sua peculiaridade para transferir créditos de ICMS. É importante que você conheça, mas de certa forma, praticamente todos os estados, eles permitem, alguns de forma constante e alguns em janelas específicas ao longo do ano. Você tem que estar preparado para isso, você tem que estar mapeando isso. Além disso, que para mim são os projetos básicos, quando eu falo de fazer o básico, para mim existe uma preocupação em projetos especiais. Os projetos especiais, para mim, novamente, são um pouco mais refinados, exigem um pouco mais de conhecimento e você também precisa fazer. Por exemplo, ampliar créditos já consolidados. E é muito complicado isso, porque é uma dificuldade que a gente enfrenta no dia a dia quando vai vender um trabalho para um cliente nosso. Quando você liga para uma empresa, se você falar, empresa, eu sou consultor tributário e eu vou te vender uma revisão de PIS e COFINS, o cara não vai nem te ouvir. Porque, primeiro, na cabeça dele, o contador interno, o consultor atual dele já faz isso. Na cabeça dele, isso não tem nenhuma novidade. Para ele, isso já é mais do mesmo. Então, ele não para te ouvir, ele não te dá bola. Então, você precisa ter algumas cartas na manga para poder chegar nesses créditos, para poder fazer esse tipo de revisão. E aí, um dos projetos que eu uso para abrir portas, por exemplo, são os projetos da Lei do Bem. Por que ele é importante? Porque a Lei do Bem, não sei, e aí eu não sei se você conhece, tá? Fazer um parênteses aqui só. O que a gente está falando quando discute Lei do Bem? A gente está falando de um incentivo fiscal para atividades de inovação tecnológica. O que é isso? E aí a gente está falando aqui especificamente para clientes do lucro real, tá? Toda vez que essa empresa, que o seu cliente, tiver algum esforço para criar algum produto novo, para melhorar algum produto que ele já venda, ou para melhorar aí o processo produtivo da empresa, todos esses esforços envolvidos para fazer esses movimentos de criação e melhorias de produtos e serviços, eles são incentivados. E você consegue recuperar
via lei do bem, de 20% a quase 30% de tudo que a empresa gasta com esses projetos. Então, isso é muito relevante. Poucas empresas exploram esse incentivo. E quando você aborda o seu cliente, o seu potencial cliente, para discutir um tema como esse, no mínimo ele para te ouvir, porque é um tema um pouco diferente. É algo que ele vai precisar ouvir, que ele fala, caramba, o que os caras estão discutindo no mercado que eu não sei ainda? E isso vai fazer com que você abra alguma porta. Além disso, um outro tema que para mim é fundamental é fazer a revisão de passivo fiscal. Existe hoje, eu não sei se vocês acompanham no LinkedIn. Eu tenho visto nos últimos meses o aumento de pessoas, porque LinkedIn também tem um pouco disso de ostentação, né? As pessoas vão lá e ficam mudando o nome do cargo, colocando um nome mais bonito para chamar atenção, para dar uma engrandecida no nome ou até mesmo no próprio ego e na vaidade. E eu tenho visto muita gente se denominando gestor de passivo fiscal, planejador de passivo fiscal. Por que isso? Porque a gente vem acompanhando nos últimos, principalmente 2, 3 anos, um aumento expressivo na quantidade de transações tributárias. A Procuradoria da Fazenda, aí falando especificamente em tributos federais, a Procuradoria da Fazenda, ela dispõe lá no Regularize, no ambiente dela, uma série de oportunidades para regularização de débitos inscritos em dívida ativa, com transações que permitem o desconto de multas, juros, o parcelamento numa quantidade de parcelas muito maior do que o parcelamento ordinário, de 60, aí a gente vai ter possibilidade de mais de 10 anos, etc. E isso é muito vantajoso. Por que isso é importante? Primeiro, porque você não quer manter um passivo tributário aberto. A mão do Estado é muito pesada. Se você já experimentou discutir num contencioso tributário, se você já experimentou a sanha arrecadatória do Estado em cima da sua empresa ou do seu cliente, com constrições, com penhoras, você sabe como isso é pesado. Ter a possibilidade de revisar isso, de trazer uma perspectiva de solução, isso tem muito valor agregado. Até porque os valores envolvidos e os valores de potencial redução são percentualmente muito relevantes. Então, para nós que atuamos no tributário, quando você propõe para o seu cliente um honorário de sucesso sobre o valor da economia gerada para ele e consegue gerar uma revisão desse passivo, o valor envolvido é muito alto. Então, tem honorários muito altos aqui. E o operacional disso é relativamente simples. Você abre a tela do seu Regularize, você pede para o seu, ou então você pede para o seu cliente, se ele não te der a senha, para ele te otorgar uma procuração. Você abre o Regularize. Dentro do Regularize, você tem lá a possibilidade de entrar num sistema que chama CISPAR. Dentro do CISPAR, você tem a possibilidade de simular essas revisões, de simular essas transações. E isso vai te dar uma projeção de economia. Isso vai permitir com que você já veja quanto que o seu cliente vai conseguir economizar. E aí eu vou te dar a sugestão. Antes de fazer essa abordagem ao cliente, feche o contrato com ele. É muito comum que você, na empolgação, no anseio de levar uma solução para o cliente e justificar o seu trabalho, você leve para ele as soluções antes de ter um contrato assinado. E eu vou te falar por experiência própria. 98% das vezes que eu fiz isso, o cliente pegou a ideia e fez internamente sem a minha participação. Então, se você tem acesso ao CISPAR do seu sistema dentro do Regularize, veja primeiro se você tem essa possibilidade de revisão do crédito e discuta com ele a possibilidade de analisar a viabilidade da redução do passivo. E não chegue apresentando quanto vai ser essa redução, porque se você fizer isso, o cliente imediatamente vai começar a pensar no seu honorário. Cliente é tudo igual. Enquanto você não fala para ele qual que é o benefício econômico dele, ele só está preocupado com o benefício econômico. Depois que você fala para ele o benefício econômico, a única preocupação dele vai ser o valor do honorário. Então, deixa ele primeiro sonhando com o benefício econômico. Leva esse benefício para ele só depois que já tiver o honorário formatado, o contrato assinado com o honorário formatado. Senão, você vai ficar chupando o dedo. E essa é a nossa
dica em relação a esse tema, porque a gente já viu muitos colegas passando por problemas aí e muitas pessoas que acabam buscando a nossa mentoria para esse tipo de trabalho acabando ficando sem muita perspectiva. E aí, antes de entrar nesses créditos ocultos, que é um dos temas aí que acabaram chamando a atenção de muitas pessoas para estar aqui hoje, eu queria abrir aí para o Felipe, porque a gente falou para vocês de poder fazer o básico, né? Levantar o crédito de PIS e COFINS, fazer CREDAC, calcular JCP, que é o juros sobre capital próprio. Eu comentei com vocês agora há pouco que a Verot faz isso tudo para você. O meu escritório mesmo, a gente usa a ferramenta da Verot. A Verot é nossa parceira não só intelectual, porque no dia a dia a gente troca muita ideia sobre tendências de mercado, mas é uma das nossas principais, se não a principal, parceira operacional no levantamento desses créditos. E eu queria pedir para o Felipe mostrar, porque eu tenho certeza que muita gente que tá conversando aqui com a gente hoje, talvez não tenha muita experiência ainda, talvez ainda esteja começando na área, e talvez não saiba ainda como fazer. A gente está discutindo muitos temas e a pessoa fica imaginando como fazer, como materializar isso e como que você monetiza esse conhecimento. Essa é talvez a principal preocupação e ponto de virada para o profissional da área tributária. E essa ferramenta da Verot, ela faz exatamente isso. Ela consegue materializar isso. E eu queria pedir para o Felipe mostrar isso um pouco para vocês, para a gente conseguir ter essa dimensão e para vocês saberem que você pode sair daqui dessa nossa conversa hoje e oferecer esse tema para o seu cliente, contando com um respaldo operacional. E caso você não saiba, não sei nem se eu podia falar isso, Felipe, mas você tem assinaturas aí da Verot que fazem esse tipo de trabalho por R$600, R$700 por mês, menos da metade do que custa aí um estagiário, talvez, para o seu escritório. Então, vale muito a pena investir nisso. Você consegue mostrar para a gente só, Felipe, como que a Verot consegue ajudar nisso? Antes da gente entrar a falar propriamente dos créditos ocultos? Perfeito. Posso Até só antes, ô fazer Nilson, quer perguntar? Isso, eu gostaria só de salientar o que o Luiz comentou há pouco a respeito da Lei do Bem. Eu tive experiência própria com relação à Lei do Bem, e só fazer um adendo aí, um complemento, que toda a inovação tecnológica, às vezes o cliente tem na cabeça que ela precisa ser finalizada para ele poder obter aquele crédito. E não necessariamente não é dessa forma. Ela pode fazer uma inovação, e mesmo que ela não seja concluída por N razões, você demonstrando que você despendeu tempo para poder fazer essa inovação, você também pode se beneficiar ali. Eu acho falo que... porque... Pode falar, Luiz. Desculpa. Não, é perfeito isso que você falou. E eu queria adicionar aí um outro aspecto que é super relevante. Você falou corretamente. O projeto, para ser incentivado, ele não precisa nem ser encerrado e nem precisa ter dado certo. Além disso, e talvez o ponto mais importante, eu trabalho com Lei do Bem desde o começo da minha carreira, tá? Eu entrei na Ernst Young numa equipe que inicialmente só fazia Lei do Bem. Eu vivi isso na vida desde quando a lei foi criada. Existe uma falsa percepção do mercado de que o projeto, para ser incentivado pela Lei do Bem, precisa ser algo revolucionário. E não é isso. O projeto precisa ser novo para a empresa. Ainda que aquele projeto já exista no mundo, já exista no concorrente, já exista na empresa do lado. Então, se você está desenvolvendo um novo produto, um novo serviço, ou uma melhoria, e ainda que isso já exista no mercado, mas seja novo para você, todo o esforço que você fizer para aquele projeto acontecer, ainda que ele não dê certo, ainda que ele não acabe, etc., todo esse esforço envolvido, ele é incentivado. E isso tem muito valor, porque talvez nem todo o valor de projeto envolvido vale a pena, mas sem dúvida nenhuma, toda empresa tem alguma preocupação em criar um novo produto ou melhoria naquilo que ela oferece. E essa sua colocação foi perfeita, porque as pessoas não têm essa compreensão, deixam passar muitos créditos, e isso é importante porque, não sei se vocês lembram, no governo do Michel Temer, ele tentou extinguir a Lei do Bem, os incentivos. Então, é um tema que está no radar. Se você olha lá na DIRB, os principais incentivos fiscais,
Os incentivos da Lei do Bem são os maiores. Então, quando o governo mira para fechar as portas de tomada de crédito, a Lei do Bem é um deles. E hoje ela funciona para nós, tanto como estratégia de levantamento de crédito em valores relevantes, mas, sem dúvida nenhuma, ela tem um apelo comercial muito forte. Você consegue fazer o cliente parar para te ouvir. Pode falar. E além disso, mais um ponto também que muitos dos clientes também não têm conhecimento, mas a partir do momento que essa inovação foi concluída ou ela tem uma perspectiva de benefício econômico futuro, que isso está no CPC, se não me falha a memória, 06, você pode ativar isso. Então, tem empresas que não têm esse cuidado e deixam em despesa. Então, ela já está machucando o resultado dela, despesando isso, uma vez que você poderia ativar e ir amortizando ao longo dos 5 anos. Perfeito. Isso é muito comum a gente atende bastante indústria farmacêutica aqui em tema de inovação tecnológica. Em geral, é muito comum, e aí a gente tem 2 aspectos relevantes sobre isso, tá? Durante toda a fase de desenvolvimento, em geral, as empresas acabam ativando os valores envolvidos nos projetos, e aí surge uma dúvida. O valor ativado, ele pode ser beneficiado? Essa é uma dúvida recorrente. E sim, ele pode. Por que essa dúvida surge? Porque quando você olha a legislação sobre o tema, ela fala que são classificáveis ou incentiváveis todos os dispêndios classificáveis como despesa operacional. Isso gera dúvida, porque ele fala em despesa operacional. E surge no cliente a dúvida de, então tem que ser uma despesa. Então eu tenho que estar classificando como despesa. E aí, se você prestar atenção no dispositivo legal, ele fala em dispêndio, ele não fala nem despesa, nem custo, ele fala dispêndio, é um termo mais genérico, e ele usa a palavra classificável e não classificador. Então, ainda que você esteja ativando isso, mas a natureza daquele desembolso, daquele dispêndio, seja potencialmente classificável como uma despesa operacional, ele é elegível, ele é incentivável dentro do programa. Perfeita a sua colocação. E aí, só para finalizar, Luiz, eu acho que diante desse projeto todo, Lei do Bem, porque eu também participei, e é só para falar em grandeza de valores, eu comecei em 2019 ali com 9 milhões na veia de recuperação, e em 2024 a gente chegou aqui próximo de 25 milhões. Então, para vocês verem a relevância de valores. Tá? E aí acho que tem que andar muito em conjunto, muito em paralelo com a contabilidade. Porque uma vez que o CPC 06 diz que você tem um benefício econômico futuro atrelado a esse incentivo, você classifica ele tranquilamente em ativo, tem que montar um dossiê muito bem elaborado para a auditoria, para ela poder validar, porque até mesmo os auditores, pelo menos os que eu tive experiência ali de trabalho, muitos deles ali eles são relutantes com isso quando você vai ativar aquilo, porque uma vez que uma classificação esteja incorreta, imagina você se tornar um valor de um ativo aí que você está falando de milhões, jogar de uma vez só por um erro contábil, né? Então isso aí também é muito importante. Perfeito, é isso aí. O recado é exatamente esse. Tem dinheiro aí, hein? Se você ainda não explora esse nicho, tem dinheiro. Vale a pena você levantar aí, pegar um caderninho, anotar esse tema, vai atrás, porque tem dinheiro nesse trabalho. Eu, durante muitos anos no meu escritório, eu vivi só da Lei do Bem. No começo, quando eu saí da Ernst Young e montei meu escritório, eu só oferecia a Lei do Bem. E eu vivi isso por uns 3, 4 anos só fazendo Lei do Bem. Depois as demandas foram aumentando e a gente foi ampliando. Mas era algo tão interessante para o mercado que a gente tinha um time que só fazia Lei do Bem e os valores envolvidos eram muito altos. Então, vale a pena realmente explorar esse benefício fiscal. Beleza, gente, a gente fez esse parênteses aí porque muitas pessoas acabam perguntando, tá, legal, já entendi, já sei onde que pode ter crédito, mas como faz? Como que eu começo? Se eu vender, e aquele medo, né? Se eu vender para o meu cliente, como que eu entrego alguma coisa?
Eu acho que conhecer ferramentas desse tipo, como o que a Verity faz, é que começa a te dar um certo conforto para atuar no mercado de forma mais segura. Obviamente que é uma ferramenta de cruzamento via robô, né? Então, esses cruzamentos, eles seguem uma lógica binária, não é uma inteligência artificial, é uma lógica binária. Tenho aqui e não tenho ali. A diferença me dá um crédito e ele indica o potencial que você vai ter que sempre dar uma olhada, conferir. E aí, eu falo para todo mundo, acho que talvez por ser oriundo de auditoria, a gente nunca deixa de fazer uma revisão fiscal de balancete. Eu acho que quem sabe fazer, quem aprendeu a fazer, sempre que puder, vai ser na revisão fiscal de balancete que você vai conseguir tirar as outras dúvidas aí. Mas, retomando, a gente estava falando, então, de projetos especiais, algo que você possa usar como argumento para chamar a atenção do seu cliente, para abrir uma porta. Falamos aí da lei do bem, que ela sempre é um pouco diferente, o cliente gosta de ouvir. E aí a gente tem um outro tema, que foi um tema que eu coloquei essa semana no meu Instagram e muita gente me procurou. Eu imagino que algumas pessoas que estão aqui tenham vindo exatamente para ouvir esse tema, que são créditos ocultos. A gente vai tratar então da existência de créditos ocultos no sistema da Receita Federal e como oferecer isso para o cliente, como acessar esses créditos, o que são esses créditos, onde que isso está, onde que tem base legal, etc. Como que a gente faz para isso acontecer? Toda vez que você falar para o seu cliente que você está levando para ele uma oportunidade de mapear créditos que ele desconhece e que são ocultos, você vai fugir do padrão. Todo dia, um consultor vai ligar lá no seu cliente para oferecer levantamento de crédito de PIS e COFINS. Todo santo dia. Ele não aguenta mais ouvir isso. Se você ligar para ele para falar, olha, eu vi aqui que existem créditos ocultos no sistema da Receita Federal, queria trazer isso para vocês, com certeza vai ser um gancho que ele vai começar a te ouvir e vai, sem dúvida nenhuma, te dar ouvidos e valor e pode aí abrir portas para um novo contrato. Vamos para esses créditos? O que são esses créditos, tá? Quando a gente fala em créditos ocultos, a gente está falando basicamente de Sincor. Sincor, Contacorp, CIEF, SAPLE, você vai ter vários nomes para isso. O que é isso? E aí eu vou explicar primeiro para você de forma bastante genérica, bastante abrangente. Imagina um extrato da sua conta corrente bancária. Você entra lá no site do seu banco, no seu aplicativo do banco, e você baixa o seu extrato. No seu extrato vai ter todos os seus créditos, todos os seus lançamentos a crédito, todos os débitos que você realizou e o seu saldo, não é isso? O conceito é exatamente o mesmo. O Sincor é um sistema de conta corrente. Conta corrente, PJ, Conta Corp, PJ. Então, nada mais é do que uma conta corrente onde a Receita Federal ela vai armazenar todos os débitos e créditos que existem sobre cada contribuinte. No nosso caso, no dia a dia, pessoa jurídica. Em geral, e aí é que está o problema, quando você abre lá no ECAC, quando você busca a sua situação fiscal, o sistema ele só vai te apresentar os débitos. O sistema ele nunca te apresenta créditos que você possua. Por isso que esses créditos são ocultos. A Receita Federal ela não te mostra esses créditos e você não sabe. Posso te falar aí com certeza, 99% dos contribuintes não sabem da existência dessa possibilidade. Por que isso existe? De onde que surgem esses créditos? O que são esses créditos? O sistema do Sincor ele é um sistema da Receita Federal que ele tem uma finalidade que é a de alocação dos pagamentos. Então, toda vez que você tem um débito gerado no sistema, você vai lá, preenche a sua DCTF, gera um débito no sistema e você faz recolhimentos. Esse recolhimento ele tem que ser atrelado ao débito que foi lançado. O sistema, basicamente, ele faz essa alocação. Ele pega o recolhimento e aloca no débito correspondente àquele recolhimento e ele vai dando, sistematicamente, ele vai dando baixa nesses valores em relação aos débitos que você tem. Então, é um sistema de alocação de valores. Por esse motivo,
é que quando se fala em SimCorp, muitas vezes também se fala em sistema de identificação de créditos não alocados. Por quê? Porque você pode ter eventos onde existe recolhimento, mas o sistema não identifica um débito para fazer a alocação, a correspondência daquele valor. E esse valor recolhido, ele fica solto no sistema. Ele fica um valor sem alocação. E isso vai acontecer por diversos motivos. Isso vai acontecer por erro de recolhimento, por recolhimento em duplicidade, por recolhimento com código errado. Isso vai acontecer porque a empresa mudou de contabilidade várias vezes e um contador não tem o histórico do outro, porque o contador que foi contratado na empresa não tinha o histórico, fez um recolhimento onde já existia algum recolhimento feito. E no dia a dia da empresa, isso vai se acumulando. E ninguém presta atenção, porque como isso não aparece no sistema... só um minuto, Nilson. Como isso não aparece no sistema e o dia a dia da rotina fiscal ele é muito intenso, isso vai passando, ninguém faz esse pente fino. Então, você abrir esse extrato de conta corrente é justamente a possibilidade de você verificar a possibilidade e a existência desses eventos de créditos não alocados. Fala aí, Nilson. Ô, Luiz, bom, esse exemplo que você deu, não posso estar enganado, tá? Você me corrige se eu estiver enganado. Mas a gente está falando basicamente de CTF, né? Na hora que eu falo que, olha, eu tenho tanto valor que foi apurado e aqui o DARF que eu recolhi no valor que foi apurado, um eliminou o outro. Eu não consegui entender, e aí você me corrija, se a gente está falando exatamente disso ou de alguma outra coisa que eu acabei não pescando. Ó, eu vou te mostrar, eu vou passar a tela e vou mostrar como que é o extrato. O extrato é basicamente assim, ó. Isso daqui é um extrato do SimCorp, tá? Então você vai ter lá o grupo do tributo lá em cima. Tá conseguindo visualizar? Aí você tem o grupo de tributo e, obviamente, que isso é puxado, uma das informações é a fonte da DCTF. Você vai ter o CNPJ, a receita de arrecadação, né? A data da arrecadação, o período, o valor pago e o valor devido, de principal, multa e juros. E aí você vai ter o que o sistema faz, uma vinculação. Tá vendo o valor vinculado? Quando o sistema faz a vinculação perfeita, ele faz a tal da alocação. Isso não aparece para você. Isso é um sistema interno da Receita Federal, tá? Isso é óbvio que essa informação, obviamente, ela vem basicamente de DCTF e de DARF. É isso, porque é a declaração de constituição do crédito e a guia de recolhimento. É óbvio, é disso. Então, nem sempre essa alocação ela é perfeita. Eventualmente, existem erros de sistema. E esses erros de sistema é que fazem gerar, muitas vezes, diferenças de valores, entendeu? E isso tem um porquê de ser. E é exatamente atrás disso que a gente está. Porque isso não aparece, você não consegue acessar essa informação. É uma informação interna da Receita Federal. E o que a gente está propondo aqui para vocês hoje é que vocês passem a vender para os seus clientes a possibilidade de acessar essa informação. Porque isso é possível. Embora a Receita Federal dificulte a cada dia. Eu vou avançar aqui e a gente já volta. Eu acho que você vai compreender melhor essa dinâmica. Perfeito. Desculpa, Nilson. Fala alguma coisa aí? Pulei alguma coisa? Desculpa, eu só falei perfeito. Bora. Desculpa. Não, bora, vamos seguir. E aí, qualquer coisa a gente volta depois, ou qualquer coisa depois, até se você tiver mais dúvida no dia a dia, pega lá meu contato, a gente se fala, a gente vai dando sequência. Basicamente, isso tem que acontecer via pedido administrativo, tá? Você não consegue, como eu disse, acessar essa informação, ela não está disponível lá no ECAC, você não tem essa possibilidade. Então, você vai ter que primeiro fazer um pedido de acesso à informação. E o pedido de acesso à informação nada mais é do que uma petiçãozinha, exatamente nesse formato aí. O ilustre delegado da Delegacia da Receita Federal, a qualificação da empresa, você coloca os fundamentos do seu pedido, e aí você pede acesso à informação, e aí, como eu te disse, você tem vários nomes para esse extrato. E isso é uma grande sacanagem da Receita Federal. Por quê? As empresas começam a pedir, então, por exemplo, a gente entrava no passado, isso não é novo, tá? Isso é antigo.
A gente pedia o acesso ao Sincor. Quero Sincor, quero Sincor, quero Sincor. A Receita Federal, de tempos em tempos, vai lá e muda o nome. Ela muda o nome porque você vai lá, pede, ela fala, esse sistema não existe. Porque ela cria outro nome para ir driblando, para ir dificultando o acesso. Então, ela já criou vários nomes. Ela criou, tem o Sincor, o CIEF, o Contacorp, SAPRE, Stratos, etc. Então, a dica que a gente dá sempre é, quando você vai fazer esse pedido, você vai fazer o pedido de acesso à informação, pedir que a Receita Federal apresente os demonstrativos de anotações nesses sistemas, e aí você sempre tem que colocar algum termo genérico para abranger todas essas possibilidades. Então, aqui nesse caso, por exemplo, o consultor colocou ou qualquer um dos chamados sistemas informatizados de apoio à arrecadação. Então, você sempre usa algum termo genérico para abranger todas as possibilidades. Indica sempre que você quer essa informação dos últimos 5 anos e sempre você vai indicar que você quer a apresentação dos créditos. Se você não colocar essas informações específicas, a Receita Federal dá uma de João sem braço e ela te apresenta um extrato de débitos. E aí você fica sem entender o que foi apresentado. Quer ver? Eu vou dar. Ó, esse é um exemplo, tá? Esse aqui é um outro exemplo, para vocês verem que não tem um formato. Nenhum desses dois foi feito por mim, tá? Eu peguei isso daqui, por exemplo, em processos que são públicos. Depois eu ensino vocês como acessar. Quando você pega esses processos, você vê o procedimento completo elaborado. Nesse caso aqui, por exemplo, o consultor colocou: solicita o fornecimento de registros e anotações mantidos na base de dados do sistema de conta corrente, pessoa jurídica Sincor e Contacorp, relativamente a pagamentos e contribuições federais e previdenciárias de responsabilidade da empresa, com a indicação de eventuais créditos constantes em quaisquer desses sistemas. Veja novamente. Você coloca um termo genérico, você indica que você quer de 5 anos e você diz que você quer essa informação especificamente em relação aos créditos. Isso é muito importante. Onde que começam os problemas? Começam os problemas que você não consegue fazer o protocolo disso. Não sei se vocês têm experiência em fazer abertura de dossiê dentro do ECAC. Então, você tem lá os processos, o processo web lá, requerimento web e os e-processos. Quando você abre as possibilidades de classificação da dúvida que você tem ou do enquadramento do seu processo, em nenhuma das classificações existe o enquadramento para uma dessas possibilidades. Ou seja, a Receita Federal, dentro do sistema, ela te impede de fazer o pedido, inclusive. E aí, como a gente faz? A gente normalmente abre um chat. Então, você vai abrir um chat lá com a Receita Federal. Não sei se vocês têm experiência com isso, se não souber, me pergunta. Mas isso é feito via ECAC. Você abre o ECAC, tem lá o e-chat, você abre um chat e você vai fazer um atendimento com um funcionário lá da Receita Federal e pedir para ele providenciar o protocolo. E aí, para quem não tem experiência, já vou avisando, isso é demorado, tá? Então, você vai abrir o chat, você vai deixar o computador aberto, vai tomar um café, vai esperar por um tempão lá até alguém te atender. Basicamente, nesse atendimento, você vai dizer que você precisa fazer um protocolo de um requerimento, que o seu requerimento não está elencado em nenhuma das hipóteses do requerimento web e que precisa da abertura de um dossiê específico. E, normalmente, eles abrem esse dossiê. Então, a abertura de dossiê para esse processo, ele é feito via chat. E aí, depois da abertura, você vai ter que ir lá dentro do sistema dos processos e fazer a juntada de documentos, onde você vai anexar a petição, a procuração, os atos constitutivos do seu cliente e aguardar o retorno dele. Normalmente, a gente pede um retorno num prazo de 10 dias, que é um prazo que está na lei do habeas data. Então, o procedimento padrão, ele visa o acesso a essa informação via processo dentro de um chat, que é feito via abertura de dossiê no chat, melhor dizendo. Só que nem sempre você consegue. Eventualmente, o atendente que vai fazer esse seu atendimento, ele não te faz ele trava, ele não permite que você acesse. Nesses casos, a gente faz
via solicitação de cópia de documentos protocolada no posto da Receita Federal mesmo. Então, não sei se vocês já fizeram esse procedimento. Basicamente, é o preenchimento de um formulário. Se você digitar aí no Google, solicitação de cópia de documentos, Receita Federal, vai aparecer esse formulário aí. Nesse formulário, você vai identificar o cliente, obviamente, e aí você vai preencher esse campo que eu grafei com amarelo, outras declarações. O que você quer? Aí você coloca extrato conta Corp PJ com créditos e débitos de 5 anos. Especifica isso e não esquece de colocar uma autorização no final para retirada desse documento por você, consultor, senão eles também te travam. Além disso daí, você precisa necessariamente, nessa hipótese, levar uma procuração física para anexar junto a esse pedido. Isso é feito diretamente no balcão lá na Receita Federal. Então, você tem que fazer um agendamento de atendimento, você vai lá e pede para fazer o protocolo desse requerimento. E aí, para isso, você precisa ter uma procuração com poderes específicos, ok? Nessa procuração, e aí eu trago um exemplo para você. Você tem que colocar exatamente poderes para representá-las perante a Receita Federal do Brasil, a fim de obter extratos e informações do Sincor e do Contacorp. E aí, olha aí que eu deixei grifado em verde, exatamente um termo genérico. Ou onde quer que estejam registrados movimentos de débitos e créditos da operação fiscal. Sempre colocar esse termo genérico. Não esquece, gente. Se você não fizer isso, você vai chegar lá no balcão, o atendente vai te olhar com uma cara de ué e vai falar, não, a gente não tem, o Sincor não existe mais Contacorp. Agora é o SAPRE, agora é CIEF. Quantas vezes eu perdi a viagem? E aí foi de tanto perder viagem que a gente começou a colocar um termo genérico dentro da procuração. Nessa mesma procuração, já coloca a autorização para representar a empresa perante a Justiça Federal em qualquer instância, para impetração de mandado de segurança, habeas data, etc. E a gente já vai ver o porquê que isso é importante, tá? Então, esses são os poderes básicos que tem que estar na sua procuração física. Não esquece que essa procuração, para a Receita Federal, ainda tem que ter reconhecimento de firma do outorgante, ok? Além disso, você também precisa da procuração dentro do ECAC. Por quê? Lembra que eu falei que você vai primeiro tentar fazer um pedido de acesso à informação via requerimento web, e aí só se não der certo que você vai lá apresentar o peticionamento físico? Então, tudo vai partir de uma procuração web. Se você nunca fez, se você nunca viu, essa é a carinha do ECAC. A gente sempre sugere que o cliente forneça aí poderes marcados aí nessa segunda setinha, como todos os serviços existentes, mas muitos clientes têm resistência a conceder uma procuração com todos os poderes. Nesse caso, como o plano B, a gente precisa que pelo menos essas 3 caixinhas sejam marcadas: do chat, dos processos digitais e de situação fiscal do contribuinte. Esses são os poderes mínimos que você vai precisar ter para fazer tanto a interação com o chat, como a abertura do processo e obtenção da situação fiscal do cliente e obtenção da cópia das informações. Se alguém não souber fazer essa rotina de procuração, que muitas vezes a gente que já tem alguma experiência tende a ter uma arrogância de achar que todo mundo sabe, que é algo simples. Mas todo mundo que está começando tem o direito de não saber. Então, se você que está conversando aqui com a gente hoje não souber fazer alguma dessas etapas, você pode tanto parar agora e a gente olha junto, ou como me procurar depois. E a gente orienta aí como fazer isso da melhor maneira, tá bom? Não fica parado com essa informação, tentando entender como funciona. Você fez essa procuração, está com a procuração na mão, você conseguiu superar a barreira do protocolo, você conseguiu fazer o seu requerimento. Em última instância, não esquece que existe um direito de petição, tá? Eu falo isso porque já existiram hipóteses que, mesmo chegando no balcão da Receita Federal para fazer o requerimento, o atendente do primeiro atendimento que você faz, ele nem sempre é uma pessoa que tem a instrução completa sobre os direitos do contribuinte.
Muitas vezes ele é um funcionário terceirizado da Receita Federal que só faz a recepção das informações e não tem informação do todo. E essa pessoa, nem adianta ficar bravo com ela segue um roteiro. Se não está naquele script, ela tende a negar. E aí eu preciso dizer para você que existe um direito de petição. Então, se você chegar nessa última instância, que a pessoa que você vai fazer o protocolo, ela não permite, você vai pedir para falar com o responsável da unidade, com o delegado, quem quer que seja o responsável daquela repartição. E aí, com certeza, é uma pessoa mais instruída, e você vai dizer que você quer fazer um requerimento e exercer o seu direito de petição. O direito de petição está previsto na Constituição Federal, é o artigo 5º, inciso 34. Sempre vai dar certo. Se nas duas primeiras tentativas ou formatos não conseguir, eu nunca deixei de conseguir conversando com essa pessoa, dizendo do requerimento, e ainda falava, olha, você pode até negar, mas eu quero fazer o protocolo do meu requerimento. É o meu direito de petição, e você tem esse direito. Porque o sistema e a Receita Federal, ela vai tentar de todo modo inviabilizar o seu acesso a essa informação. E aí, beleza. Tá com a procuração na mão, lembrou de fazer o reconhecimento de firma, você tá com a petição pronta, você fez o protocolo, a Receita Federal vai analisar o seu pedido. Normalmente é bem rápido, tá? Coisa de 2 semanas, mais ou menos, eles já dão um retorno. E como que vem o retorno? Qual que é a devolutiva da Receita Federal nesses casos? Normalmente a devolutiva, ela vem nesse formato aí. A Receita Federal, ela vai falar basicamente que não existem os relatórios que você está pedindo, que a verificação dessa informação, elas já constam da DCTF e do sistema da DIPJ, vai dizer que as informações elas estão protegidas por sigilo fiscal, vai dizer ainda que essa informação é dever da empresa manter a guarda e não da Receita Federal disponibilizar. Esse é o despacho padrão. Então, ela sempre vai negar o seu pedido. E normalmente é nesse formato. E ela usa basicamente 2 formatos, tá? Ou vem nesse formato aí, de despacho, ou vem nesse formato aqui que eu vou mostrar. Vem um despacho um pouco maior dizendo: convém esclarecer que as informações do Conta Corp são protegidas por sigilo fiscal. E a administração tem o dever de manter em segredo as informações protegidas por sigilo fiscal relativas aos contribuintes. Ou seja, ela começa a criar argumentos para dizer: não vou te disponibilizar esse dado que você está pedindo. Ela vem e fala: não há como ter clareza em relação à identidade do solicitante, cumpre esclarecer que o sistema de conta corrente da pessoa jurídica não dispõe mais de informações. Ela nega de todo jeito, ela fala que, você não tem acesso à informação porque a informação está protegida por sigilo fiscal. Fala que o sistema Conta Corp, Sincor, não existe. Fala que a informação que você quer não está mais na base de dados dela. Ela vai sempre dar alguma desculpa para negar o seu pedido. Ela vem e conclui: inexistência da informação. A declaração de inexistência da informação constitui resposta satisfativa. Então, ela vem, fala tudo isso e te dá a conclusão. Não vou te dar a informação. Esse é o padrão. E é isso que a gente está esperando mesmo. Nunca conseguir alguma resposta diferente. Você vai pedir e a Receita Federal vai negar, em 10, 15 dias vem esse despacho. E aí você vai pegar esse despacho e você vai anexar esse despacho num pedido judicial via habeas data. E aí eu não sei se todo mundo aqui entende esses termos, se a pessoa não é do direito, eventualmente não sabe do que eu estou falando. Habeas data é um tipo de processo, é uma natureza, uma classificação processual, tá? Na verdade, ele é um remédio constitucional, ou seja, ele é uma proteção existente na Constituição Federal que permite que todas as pessoas tenham acesso às suas informações constantes de bancos de dados públicos. Então, é uma ação específica que você vai manejar, que você vai protocolar, vai peticionar na Justiça Federal para acessar essa informação que você está buscando do Sincor. O que é importante saber? Primeiro que não tem custas, isso é muito relevante, porque muitas vezes quando você vai entrar com uma ação dessa para um cliente, você precisa convencê-lo a entrar com essa ação. Como não tem custas, você diminui o seu impacto econômico
e isso é relevante para o cliente. Só que, diferente do mandado de segurança, no habeas data, você precisa, diferente do habeas corpus, no habeas data você precisa de advogado, tá? Então você precisa ou ser advogado, ou que a empresa tenha um advogado, ou ter um advogado parceiro, ou que a empresa contrate alguém especificamente para esse feito. Nesse caso, você precisa, você não pode se esquecer que precisa ter poderes específicos na procuração, e aí por isso que a gente colocou lá os poderes específicos na procuração que a gente sugeriu para vocês. Além disso, obrigatoriamente, você tem que anexar tanto o pedido feito para a Receita Federal, como a resposta negativa. Se você não anexar o pedido e o indeferimento, o despacho de indeferimento, o seu habeas data ele não vai ser processado. Essa é uma condição legal de processamento da informação, ok? Junta tudo isso, faz uma petição, e aí se você não tiver, me pede que eu te mando um modelo de petição, mas isso é muito fácil. Se você é advogado ou tem algum advogado parceiro, se você entra lá no campo de pesquisa de jurisprudência, digita lá, Sincor, Contacorp, você vai achar um monte de processos sobre esse tema e você consegue pegar os modelos dos mais variados escritórios, todo mundo que já entrou. Aí, inclusive, vai encontrar alguns processos meus lá. A gente tem, então, esse modelo, eu posso disponibilizar para vocês depois, só me mandar ou um WhatsApp, ou me mandar um e-mail, ou me chamar lá no Instagram, e a gente compartilha com vocês. Por que isso é relevante? Qual que é o risco disso? Como que isso está pacificado? É muito importante que você saiba que esse tema ele já foi discutido pelos contribuintes na Justiça, e esse tema ele já foi pacificado na Justiça em sede de precedente vinculante. É o tema 582 da repercussão geral do STF. Por que isso é relevante? Processualmente falando, toda vez que eu tenho um tema que ele é calcado em precedente vinculante, todos os juízes da estrutura da justiça, eles são obrigados a seguir o entendimento firmado pela Receita Federal. Pelo Supremo Tribunal Federal, no caso, no tema 582. Isso, ele traz uma série de vantagens. Primeiro, se o tema já foi discutido em sede de repercussão geral, é óbvio que está comprovado que esse sistema existe, que essa informação oculta, ela existe. Ele vincula todos os juízes. Ele tem base legal expressa. E você comprova para o seu cliente a consistência do direito que você está levando para ele discutir. Então, ter um precedente vinculante, especialmente definido pelo STF, vai te dar a consistência que você precisa para levar essa discussão para o seu cliente. Não esquece de colocar isso na sua petição. Além disso, esse tema já foi reconhecido pela Procuradoria em pareceres, em portarias e em memorandos. Então, se você olhar esses fundamentos, você pode tanto anotar ou depois me pedir e eu te mando, baixe esses arquivos depois, analisa, você vai verificar que é um tema que tem repercussão. Então, você vai conseguir acessar essa informação oculta e você vai conseguir operacionalizar esse pedido para o seu cliente. Só que, necessariamente, vai ter uma etapa em processo judicial, que é essa etapa do habeas data. Para que você faça esse trabalho, o que você vai precisar, então, pedir para o seu cliente? Aí, do ponto de vista macro-operacional. Você vai precisar pedir uma procuração específica, a cópia do documento de identidade, do CPF do cliente, o contrato social com a última alteração consolidada, o relatório de situação fiscal do seu contribuinte, do seu cliente, e a relação de extratos de pagamentos obtidos dentro do ECAC. Junta tudo isso, faz o pedido lá do protocolo dentro do ECAC via chat ou pessoalmente no balcão da Receita Federal, espera a devolutiva e entra com o seu pedido. Feito isso, você vai ter acesso ao extrato que a gente comentou e a indicação de onde que estão os créditos. Quando você tiver isso em mãos, você tiver o extrato em mãos, você vai conseguir acessar essa informação e vai conseguir recuperar esse dinheiro. Então, quando a gente fala de crédito oculto perante a Receita Federal,
é disso que a gente está tratando, tá? A gente já está indo aí para quase 2 horas de conversa, já está estendendo quase que demais. O recado que a gente precisava passar para vocês nesse primeiro momento era esse. A gente precisava que vocês soubessem que isso existe. Primeiro, para vocês conseguirem montar uma agenda de trabalho para 2025, focado especialmente nos tributos que vão deixar de existir no curto prazo, especialmente PIS e COFINS e no ICMS. Dar indicação para vocês, como a gente fez aqui na nossa conversa de hoje, onde estão alguns dos principais créditos que você está aí potencialmente podendo trabalhar para ganhar seu honorário em 2025 e mais. Trazendo para você essa informação que eu sei que, pelo menos dentro da Verut, nunca foi compartilhada com os clientes sobre o Syncor, para que você saiba que existe esse sistema, para que você saiba que é possível acessar esse extrato. Então, faz essa reflexão, analisa isso que a gente conversou hoje, me procura se você precisar detalhar alguma base legal disso, e não deixa de colocar isso na sua agenda de 2025. Tem dinheiro aí e você vai conseguir acessar esse dinheiro. Eu, como vocês, vivo de levantar esses créditos e já vivo disso há mais de 15 anos. Então, espero que, de alguma forma, eu tenha passado o recado para vocês. Espero não ter sido muito... não ter prolongado muito a minha fala, porque eu sei que todo mundo tem um monte de coisa para fazer e que não dá para perder tanto tempo assim nas nossas manhãs. Mas espero ter compartilhado um pouco desse conhecimento e aí ficou à disposição. Quem já tiver liberado, quiser voltar para os seus afazeres, e fico aqui à disposição para tirar dúvidas de alguém que tiver. E mais do que isso, já coloco aqui os meus contatos, caso vocês queiram falar comigo diretamente. Esses são os meus contatos. Pode me chamar no WhatsApp, pode mandar e-mail, pode me chamar lá no Instagram, no Seja Tributarista. Eu sei que a maioria que está aqui, se não a totalidade, é de consultores, e o meu dia a dia, principalmente lá no Seja Tributarista, é compartilhar com vocês um pouquinho das dicas do que eu trabalho e de como que eu gero os honorários aqui no meu escritório. E a gente, a cada dia mais, e aí dentro da vida de professor, compartilha essas informações com os colegas. Então, o que eu puder compartilhar, o que eu puder ajudar, eu vou estar sempre à disposição. Agradecer mais uma vez a Verut pelo espaço e desejar aí um final de ano de muita alegria e de muita paz para todas as famílias de vocês. Obrigado, pessoal. Imagina, eu que agradeço o convite, Luiz Rafael. Agradeço a presença de todos. Espero que todos tenham gostado do evento. Qualquer dúvida, só mandar para a gente. Ao contato do Luiz Rafael, sigam ele, super recomendo. Ele coloca alguns pontos super interessantes, tá? E lembrando, finalzinho de ano, vamos pensar para 2025. Agora é o momento da gente colocar a casa em ordem. Para 2025 a gente já começar com a corda toda. Então, super recomendo, estudem esse tema. Esse tema depois a gente vai subir lá no nosso YouTube, tá? Acompanhem o canal, né? Os usuários, até quem não for usuário. E quem não for usuário e quiser conhecer um pouco do nosso trabalho, pode mandar uma mensagem para a gente. Tá bom? Pessoal, muito obrigado, hein? Valeu, gente. Muito obrigado mesmo. Estou à disposição aí, só me chamar, tá bom?